Olá, criadores de beta, este é mais um vídeo de bate-papo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os tipos de nadadeira de beta e a gente vai se alongar um pouquinho para tentar falar um pouquinho mais do que simplesmente o básico que vocês veem aí na internet, certo? Que é a questão de manejo, se é uma linha boa para trabalhar ou não. Então assim, não deixe de deixar o seu like, não é isso não, Railan? Compartilhar com seus amigos. Compartilhar para quem está começando, talvez seja uma novidade para ele. Porque assim, apesar de ser uma coisa bem básica, a gente vai mostrar que no básico tem uma porrada de informações, né? Verdade. Que não é contada e a gente só aprende no dia a dia, né? Exatamente. Verdade. Então, vamos lá, confira com a gente. É isso aí, gente. Então vamos começar, né? O Beta Long é um beta que é bastante popular pelo fato de você encontrar facilmente nos pet shops, né? É um beta que tem as nadadeiras muito grandes comparadas ao Placat e essa nadadeira ela não para de crescer, né? Então, quanto mais velho ele é, mais longa a nadadeira vai ficando, né? É claro que enquanto ele está desenvolvendo, enquanto ele é jovem, a nadadeira cresce de uma forma muito, digamos assim, mais rapidamente. Mas quando ele chega a uma certa idade, ela para de certa forma de crescer, mas cresce de uma forma mais lenta. Então assim, quando o peixe tem uns 7, 8 meses, ele já começa a apresentar um certo tipo de sedentarismo, né? Então assim, inclusive até Railan ele gosta muito de contar isso, que o Beta Placat é como se, Beta Long, né? Como se fosse um coroa sedentário, né? É verdade. O Beta Long, quando chega a uma certa idade, ele fica mais pesado, mais lento, né? Vai perdendo um pouco essa durabilidade de estabilidade dele, é um pouco mais curta, né? Diferente do Placat. Então a gente sempre brinca aqui que o Beta Long é aquele coroa mais sedentário, que fica em casa, né, deitadão lá, de boa. Já o Beta Placat não, é aquele coroa mais enxuto, que pratica esporte, gosta de estar correndo e tal, entendeu? Então assim, a gente sempre dá essa... É verdade, é verdade. Assim, por quê, né? Porque o Placat ele é um pouco mais ágil e tal. Então o Long, assim, apesar dele ser extremamente bonito, chamar atenção, inclusive a gente cria muito aqui, a gente gosta muito dos longs, a gente gosta dos placates, a gente gosta dos crauteiros, a gente tem um pouco de tudo aqui. Tem uma beleza diferenciada, né? E a gente gosta de trabalhar com vários, porque a gente vai pegando o manejo de cada um e tal, vai se tornando especialista um pouquinho em cada coisa. E assim, o Beta Placat, ele, pelo fato de ser o original, digamos assim, o que veio de lá, da Tailândia, daquela área de lá, né? Então ele é um beta que, digamos assim, ele se adapta melhor. Então ele, de certa forma, né, Railan, um Placat, ele é bem mais fácil, né, de trabalhar, o Placat, ele é bem mais fácil de você ter um manejo, pela questão dele ser um animal mais robusto, né? É um animal que não é tão pesado, um animal que tem as nadadeiras menores, tem uma durabilidade um pouco maior de vida do que o Long Tail, né? Porque o Long Tail, que nem você falou, chega a uma certa idade, ele fica pesado e aí vai perdendo com isso a beleza e o criador vai ficando mais triste. Já o Beta Placat não, ele tem uma durabilidade maior, é por isso que a gente chama ele de um coroa mais enxuto, porque um Placat com 8 meses, com 9 meses, ele continua com a mesma vitalidade que ele tinha quando tinha 4 meses, bem diferente do Long, né? Que com 7 meses, 8 meses ele já começa a perder aquela beleza e tal. Então assim, é sempre que eu puder aconselhar o pessoal que está começando agora, eu aconselho a pegar o Beta Placat por uma questão de praticidade, né? A beleza dos dois é uma questão de gosto, né? Tem criadores que gostam mais de Long, outros que gostam mais de Placates, aí vai por gosto. Mas se for para iniciante, eu sempre aconselho pegar um Placat, pela questão dele ser um animal bem mais fácil e bem mais maleável de você conduzir.
entendeu? Adoecer é mais difícil também, Exatamente. porque as nadadeiras não colam. É comum, quando você erra alguma coisa no manejo de um long, você vê ele começar a perder a abertura, por exemplo. Sei lá, o peixe tem OHM, tá lá aquela abertura extrema e tal, e de repente você, por algum motivo, você errou o uso da água, o pH, ou enfim, algum manejo lá, faz com que ele simplesmente sinta e feche as nadadeiras e não fique da mesma forma, né? Verdade. E o placate não, né? Não, o placate ele não tem tanta sensibilidade, né? É menos notória essa sensibilidade dele, até por uma questão das membranas dele, as nadadeiras dele ser bem menor, e ele sofreu um pouco menos com essa questão de troca d'água, com essa questão de manejo, ele sente um pouco menos, né? Não quer dizer que ele não sinta, ele sente, né? Mas assim, na questão do long, acontece muito disso, você fazer uma troca mais rápida, repentina, e você, do nada, você nota logo porque ele não abre a nadadeira, né? Não se aquece. Já no placate não, você trocou aquela aguinha ali, ele já está se armando ali numa boa, ele não vai sentir tanto. É verdade, entendeu? Então a gente vê muita gente nos procurar, dizendo assim, poxa, meu peixe, eu comprei um peixe agora, ele era tudo assim, ó, vê o vídeo dele e tal, e agora ele tá tudo fechado e tal, será que é o mesmo peixe, né, e tal? Eu disse, não, é o mesmo, mas aí você errou alguma coisa no manejo aí, e ficou, assim, ele sentiu alguma coisa. Às vezes até o long, ele mesmo se rata, né, ele mesmo tá lá se movimentando, encosta em algum lugar, ele se corta a nadadeira e tal, então assim, a gente não aconselha justamente por isso, então a gente vê muito vídeo. Teve até um criador que me procurou há uns dias desses e assim, ó, meu beta tá louco. Eu falei assim, como assim, pô, tá louco? Rapaz, ele tá se mordendo sozinho. Aí ele mandou um vídeo pra mim, interessante, eu vi que só. Ele mandou um vídeo pra mim, quando eu vou olhar, tá o beta, um long enorme, rodando dentro do vidro, agarrado na própria cauda. Eu falei, o que é que eu faço com isso? Igual a cachorro. Exatamente. Eu fazer o quê, cara? Acontece, né? Ele chega num estresse, numa agressividade tão grande que aí, pelo porte dele, quando ele vai fazer uma curva ou coisa do tipo, ele vê a cauda dele, se assusta, pensa que é outro animal e agarra a própria cauda. É verdade. Então assim, no placate isso não aconteceria, né? Porque aí ele não vai conseguir encontrar essa própria cauda e tal. De acontecer então isso. Assim, gente, você que está iniciando, está pensando em adquirir os seus primeiros peixes, seus primeiros betas, né? Então assim, procurem os placates, certo? Porque eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês, porque quando a pessoa está começando, a pessoa erra em alguma coisa. E a gente não quer que vocês percam os seus peixes. É verdade. Então assim, por mais que você veja lá naquele pet shop, aquela coisa, pô, grandona e tal, quer levar para casa. Se você quiser fazer isso, você procure se informar muito sobre o long para você não errar em nada. Para ele depois não estar sofrendo por causa disso. Beleza, gente? Então assim, tem alguma coisa mais pra falar sobre isso? Não, somente a respeito disso que você falou mesmo, se informar bastante, é sempre bom você se planejar antes, se informar antes, né? Tem vários vídeos nossos aí informando como é que você pode se planejar. Você dá uma pesquisada aí no nosso canal, vai ter outros vídeos falando sobre isso. E assim, justamente isso, para que você não leve um animal para casa e com o passar do tempo ele fique velho, tão indisposto e você perca o prazer de ter ele, e aí vai vir a frustração e aí você vai acabar desistindo da criação. Até a reprodução com o long, quando ele começa a ficar pesado assim, é complicado. Então assim, gente, eu espero que vocês escutem bem esse conselho da gente. Agora, assim, pegando as informações tudo direitinho, dá para levar o long tranquilamente, claro, né? Aí assim, se vocês também tiverem dúvida, né, deixem aí seus comentários sobre esse assunto que a gente está tratando, e a gente vai, em vídeos mais na frente, a gente vai continuar falando sobre isso de outras formas para ajudar. Então assim, tem uma outra parte, uma outra particularidade do beta, que é um beta que tem o pedúnculo ou simples ou duplo, que aí vocês vão ver na foto que tem a diferença entre o simples e o duplo, porque o pedúnculo dele é de uma forma diferente. O duplo, enfim, já está dizendo, né, duplo, e o simples ele só tem um. Então assim, o double tail, que é o duplo, que é chamado entre os criadores como DT, a gente costuma falar que é o DT, né? Eles têm as suas particularidades, né, Harlan? Tu acha que particularidades são essas? Rapaz, assim? o DT, na verdade, é um animal muito interessante, porque além dele ter uma beleza diferenciada, né? Aqui, aquela nadadeira enorme, dorsal que ele tem, geralmente eu chamo de moicano, aquele moicano extraordinário, vocês vão estar vendo aí na imagem aí um DT extraordinário nosso. Então assim, é um animal essencial dentro de uma criação, pela questão dele ter essa dorsalzona grande, né, ter essa abertura dupla cauda, para você fazer melhoramentos em outros animais. Coisas que é tipo um animal que a gente pode chamar aqui de um animal coringa, né, que você pode estar fazendo melhoramento genético em outras linhas de single tail. Então o double tail, ele veio como uma mutação genética para agregar
para fazer um melhoramento de dorsal em animais single tail, que é aquele animal de cauda única. Então assim, algumas pessoas não gostam, outros gostam, mas dentro de um plantel, o animal double tail, que ele pode ser tanto placate como long ou como crow tail, que está sendo cada vez mais notório agora, está cada vez mais acessível ter um crow tail double tail, é um animal extremamente importante dentro de uma criação. Um criador que se preza, que trabalha algumas linhas, que quer fazer melhoramento daquela dorsalzona que o pessoal diz assim, eu quero uma dorsal Skyhawk jogada lá na frente, invocada. Essas dorsal Skyhawk, ela vem através dos animais que são double tail, que são os animais de cauda dupla. Porque aquela característica de dorsal longa, enorme, é o que vai passar para os seus herdeiros mais na frente, fazendo um melhoramento genético da nadadeira dorsal. É verdade, é verdade. Certo? Então assim, apesar do double tail ele ter aquele corte na cauda, né, isso faz de certa forma até perder um pouquinho de beleza, mas geneticamente ele anda em conjunto com uma dorsal mais avantajada, né? Uma dorsal maior, então mais estruturada. Então assim, o pedúnculo caudal também tem relação com o pedúnculo dorsal. Então assim, vocês vão ver que a quantidade de raios na dorsal é muito maior no double tail do que no single tail. Aí quando a gente começa a trabalhar com o singler junto com o double tail, a gente começa a ver que existem singler com a dorsal também bem maior, né? A gente vai ver a quantidade de raios na dorsal muito maior do que um simples, né? Se você pegar um veil tail ou um crow tail, geralmente a quantidade de raios da dorsal é um pouco menor do que um peixe que que é mais comum, digamos assim, que é o formato que a gente vai falar agora, que é o formato que a quantidade de raios diferencia e também o tamanho, né, digamos assim, da membrana da cauda e das outras nadadeiras, né, Raylan? Então, assim, existe o CT, então a gente já entra em outra parte. Tem alguma coisa em falar em singler e DT? Não, só agregar mesmo que o criador que se preza, que lembrando que a característica do balteio, que eu informei, a gente não está falando de tamanho de peixe, é uma característica de dupla cauda, certo? Onde você pode encontrar tanto no long, tanto no placate, como no crowtail. Como no Dumbo também. Como no Dumbo, né? Que são outras características que já está sendo trabalhada aí. É porque às vezes as pessoas, por que ele está insistindo nisso? É porque às vezes as pessoas acham que não é possível algumas coisas. É verdade. Porque simplesmente a gente deu um nome, digamos assim, ele é DT. Então DT é long. DT é long. Não, não é. Então assim, existe o DT placate, existe DT long, existe o CT também, né? Que a gente já tem aqui no plantel já faz um bom tempo, né, Raylan? É que nem aquela velha dúvida, né? A maioria do pessoal procura assim, você tem aquela beta Halfmoon, porque eles assimilam, HM, eles assimilam o Halfmoon sempre ao beta long tail. E assim, o beta Halfmoon é uma questão de abertura de cauda, né? É um padrão de cauda. Então o Halfmoon, igualmente ao DT, ao double tail, é agregada a todos os beta de linhagem, a todas as características de beta de linhagem. É verdade, e tem até uma coisa engraçada, né, que um dos nossos seguidores, ele perguntou assim, né, o HM é o quê? É tipo sanguíneo? É tipo sanguíneo, foi. Quando vocês botam OHM e HM, é o quê? É o tipo sanguíneo do animal? É que ele tem um sangue mais forte e um sangue mais fraco? Mas assim, eu tô rindo, mas é porque como é uma dúvida comum, assim, entre as pessoas que estão iniciando, aí assim, para esclarecer, o HM, que é o Halfmoon, ele é uma abertura de cauda de 180 graus. Então, assim, isso é uma coisa bem interessante, viu, gente? A gente não vai chegar a fundo em todos os assuntos, porque é muita coisa pra gente conseguir passar num vídeo só. Mas, assim, se vocês notarem, existem duas diferenças de abertura de cauda dentro do HM, digamos assim. Por quê? Porque, às vezes, o peixe abre HM, abre Halfmoon, por causa da quantidade de raios que ele tem. Então, no finalzinho, digamos assim, do raio primário, depois raio secundário e tal, você vê uma multiplicação de raios depois no final. Isso faz com que a cauda ela abre às vezes o HM. Mas assim, os melhores peixes que a gente, digamos assim, a gente indica para trabalhar não é o que tem mais quantidade de raio, porque isso traz também transtorno. É sim o que tem um pedúnculo com uma abertura maior. Então assim, vocês têm que ter ver esse detalhezinho no seu peixe, se ele está abrindo o HM é por causa de quantidade de raio, ou porque o pedúnculo dele está jogando o raio, aí assim, isso faz com que os raios fiquem mais eretos, né? Isso complica muito a cabeça de quem está iniciando agora, né? Porque assim, o Brasil ele é um país onde a gente encontra muito beta extremo, são aqueles beta over half moon que tem abertura maior do que 180 graus.
Mas o Over Half Moon também pode vir justamente nisso que o Mel está falando, naquele peixe que tem o pendúculo caudal, que é a estrutura que segura a cauda, fino. Animais que tenham o pendúculo caudal fino, mas tem uma abertura Over Half Moon por causa do excesso de raio. Então assim, é sempre interessante você sempre procurar aquele animal mais balanceado, né? Ter uma quantidade de raio acima de 4 raios, mas não mais que 8, né? Para você tirar bastante animais nos seus cruzamentos aí, bastante animais dentro de um padrão de perfeição melhor, né? Quanto mais você utiliza animais extremos, quanto mais você utilizar animais com excesso de raio e não pensar no pendúculo caudal, massa, você vai ter um animal extremo, mas você não vai ter um animal que suporta o peso da cauda, porque o pendúculo caudal dele é muito inferior do que é o nível de peso da cauda, porque cada raio daquele que a gente chama, cada ramificação daquela ali, é uma ramificação óssea e cada vez vai pesando mais, tornando com que o animal fique mais pesado. Quanto mais velho ele vai ficar pesando, é aquilo que a gente falou no início do vídeo, né? Então assim, se você está trabalhando com um long e aí ele tem excesso de raio, ele começar a ser tail, rose tail e tal, poxa, ele é bonitão no começo, mas depois ele vai ficar pesado. Então assim, é uma coisa que talvez até Raila me discorde agora, mas assim, até uns amigos nossos discordam, mas assim, o padrão que é IBC, né, que é o padrão básico, digamos assim, eles veem essa questão de raio, né? É porque o pessoal, quando a gente fala de IBC, diz assim, poxa, padrão de IBC geralmente é como se fosse os peixes que a gente não quer mais, né? Comum que a gente vê no Brasil. A gente quer aquela coisa extrema que chama a atenção e tal, mas mesmo assim, gente, cuidado, né? Nada em excesso é legal. A gente tem que tentar equilibrar. Se você tem uma fêmea com muito raio, pega um macho com menos raio. E assim sucessivamente, né? Isso no placate, isso no long, isso no DT, isso enfim. Agora a gente, já que falou de raios, a gente vai falar das formas, né, que podem ter o peixe também. Então assim, a quantidade de raio pode dizer se o peixe é o quê? Se ele vai ser veil-tail, se ele vai ser CT, né, que é o crow-tail. Na história do beta, na verdade, a abertura do beta foi introduzida através justamente dessa observação que você falou. Através dos raios, né, que são estrutura óssea que segura a membrana do peixe. E foram cada vez mais selecionando, a gente só tinha o veil-tail, né, e o pessoal queria criar um animal com uma abertura maior, conseguiram criar o Super Delta. E depois do Super Delta, conseguiram criar o Halfmoon, né? Então assim, quanto mais raio, mais excesso de abertura você tem. Quanto menos raio, menos abertura você tem. Então assim, o interessante do beta de linhagem é você moldar o peixe que você quer, né? Se você quiser um animal muito extremo, você procura animais extremos. Lembrando que quanto mais extremo, mais animais defeituosos você vai ter. Quanto mais você balancear, eu tenho um macho 4 raios, depois a gente vai tentar fazer um vídeo para vocês, um videozinho simples, numa dica sucatinha, informando a vocês como é que conta raio, como é que vocês podem assimilar a um melhor raio, melhor fêmea com menos raio e por aí sucessivamente. Então assim, quanto mais você balancear suas matrizes, melhores animais dentro de um padrão de perfeição você vai ter. Verdade, não é verdade. isso? Inclusive falando nisso aí, tem alguma coisa mais a dizer? Nisso, Não, só porque assim, dentro disso, a gente, é uma coisa que a gente não falou no Double Tail. Cuidado em reproduzir muito DT, né? Double Tail, porque assim, ele faz com que o peixe, a sua linhagem, por exemplo, você tinha uma linhagem que ela era mais alongada, uma linhagem que não saía DT, aí você introduz o DT, poxa, você ganha uma dorsal melhor, mas o corpo dos peixes começam a encurtar, então assim, cuidado, você tem que estar sempre balanceando. Tem que sempre procurar a linha certa para ser jogada, né? Verdade. Sempre fazer uma pesquisa boa. Hoje no Brasil está muito difícil você encontrar um DT extraordinário bom dentro de um padrão bom. A gente tá fazendo os melhoramentos aí para ver se vai chegar um DT, já tá aparecendo alguns aí na equipe sucatinha, mas mais para frente a gente vai melhorar bem mais ainda, né? Já fizemos um Dumbo, os Krauteiros já é normal, já tem um Red, Orange e por aí vai. Então assim, é sempre a questão da observação, né? Tá certo que a gente fica eufórico, né, meu? Querendo cruzar o peixe e tal, mas lembrando, sempre procurar criadores que fazem trabalho sério, ver a origem da genética do animal, a procedência genética, para aí você pode querer pegar um animal para fazer um melhoramento genético dentro da sua criação e acaba botando tudo a perder. Verdade. Então assim, todo animal, independente de ser crow-tail, placate, crow-tail, placate ou crow-tail long, long tail, single tail, ou placate single tail, ou double tail long ou placate, tem que se procurar saber a origem do animal para você fazer um trabalho genético correto. Porque uma falhazinha, uma euforia, você põe tudo a perder. Verdade, verdade. Então assim, a gente também quer estimular vocês a projetar os seus peixes. Então assim, quando vocês começarem a ver as postagens de outros criadores e tal, aí vocês vê se existe já, por exemplo, um tipo de
de peixe que já foi trabalhado. Então assim, todos já foram, mas às vezes as pessoas não querem criar novos, né? Só querem comprar aquilo pronto Nunca e tal. mais ter aquele trabalho de seleção e moldar. Lembrando que o importante do beta de linhagem é isso, pessoal. É você fazer o seu beta, né? O beta ele tem um leque de diversidades enorme, onde você pode montar o que você quiser, né, meu? Então assim, a gente, por exemplo, CT Dumbo. Quem é que tem CT Dumbo? Ninguém tem. Assim, claro que provavelmente a peitoral do peixe vai se quebrar, se fiapar e tal. É por causa do Dumbo, que fica longo e os raios ficam balançando muito e tal. Quando está nadando, termina quebrando. Mas assim, será que não existe uma forma... Eu gostei dessa posição aí, CT Dumbo. Rapaz, quem sabe, né? Então assim, existem outras coisas, outras cores, outras formas e tal que a gente pode trabalhar. Então, espero que vocês com essas dicas consigam chegar e mostrar pra gente. Se tiver alguma coisa nova, marca a gente e tal. Hashtag Dica Sucata, hashtag Equipe Sucatinha. Não deixe de mandem aí pra nós aí seus comentários, que vocês querem ver, suas dúvidas e tal. E é isso aí, compartilhem o vídeo com seus amigos, não deixe de deixar seu like, espero que vocês tenham gostado. E a nossa intenção é sempre ajudar. Beleza? Não tem um like da Coquinha hoje, like mas da deixa o like da Coquinha. Tem mais, gente. Valeu aí.